Deu certo! Boa! Sejam muito bem-vindos agora à nossa live meditação de hoje, junto com a Kelly da Lei da Gratidão. Eu já estava há um tempo aqui, mas a coisa não estava funcionando. Eu não sabia se era Mercúrio retrógrado, o que que era, mas agora vai, certo? O pessoal que vai chegando vai dando bom dia, vai dizendo de onde vocês estão falando. Eu gosto sempre de movimentar essa energia, essa egrégora, quando a gente começa uma live, tá? Então, bora fazer uma excelente live. E o tema da live de hoje é: você muitas vezes se sente ocupada, mas não se sente produtiva? Fica aqui comigo que você vai entender o que está acontecendo mentalmente, certo? Por que a gente se sente muitas vezes só ocupada, que é aquela confusão mental, e não consegue ter a produtividade que a gente tanto quer? Ó, Tapera, Rio Grande do Sul, a minha conterrânea gaúcha, São Paulo. Pessoal, vai chegando e vai botando aqui de onde vocês estão ouvindo essa live. Vamos movimentar essa egrégora, criando esse espaço aqui de egrégora, né? Para a gente ter aí uma excelente live, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Já está aqui o meu perfil do Instagram, siga lá Lu ativamente. Eu trago muito conteúdo, inclusive gratuito, né, de como a gente pode cada vez mais estar aproveitando esse nosso poder cerebral que a gente acaba não aproveitando, tá? Santa Catarina, a pessoa vai chegando aí, vai dando bom dia, vamos movimentar isso tudo, certo? E por que muitas vezes nós nos sentimos ocupado e não produtivo, certo? Aqui que a gente tem que entender, e eu vou trazer conceitos da neurociência, da física quântica e da espiritualidade, que é o que eu trabalho, certo? Eu criei um método de técnicas de controle mental que eu uso a neurociência com práticas, com consciência mesmo, tá? Junto com a física quântica, para nós entendermos a lei da vibração, para nós usarmos essa lei da vibração ao nosso favor, e junto com a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade, ela está dentro de nós, certo? Nós já estamos conectados com a fonte, nós já temos essa centelha divina de amor, de paz. Então, ela é muito importante que a gente conecte ciência com a espiritualidade. E é isso que eu trouxe no método que eu desenvolvi. Então, o pessoal que vai chegando vai dando bom dia, já vai me seguindo. E por que a gente se sente ocupada muitas vezes mentalmente ao invés de produtiva? E não só mentalmente, né? Porque se a gente parar para pensar, os nossos resultados são dessa forma. Então, o que acaba acontecendo? Todos nós, todos os dias, nós temos uma lista de coisas para fazer. Sejam tarefas, seja nosso trabalho, seja onde você... Quando você acorda, você já começa a definir o que você vai fazer no seu dia, certo? Tanto em casa, quanto para o trabalho, quanto para sua família, quanto para a sua saúde. Ah, eu vou na academia, eu vou fazer meditação, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Então, nós costumamos encher o nosso dia de coisas para fazer. E todos nós temos as nossas ocupações. A grande questão é que muitas vezes nós estamos com tanta ocupação que nós não conseguimos fazer a produtividade estar na nossa vida. Coloca aqui para mim quem acha que tem problemas com produtividade. Quem acha que tem, e também pode ser procrastinação, tá? Bota aqui para mim quem acha que tem algum problema, que não é muito produtiva, que não é muito assertiva, que não sabe organizar muito bem o seu tempo. Coloca aqui e me botem, coloquem aqui quais são as suas maiores dificuldades. A Lu já botou aqui eu. Então, me bota também qual é a maior dificuldade para essa falta de produtividade, tá? Maria também. Me coloca que a gente já vai
pegar um exemplo concreto, trabalhar ao vivo, fazer estudo de caso aqui, tá? Eu sempre tenho trazido nas lives aqui alguém que pega algum estudo de caso, tá? Procrastinação, que mais? Me tragam exemplos concretos aqui para a gente falar, tá? Que daí eu vou pegar esses exemplos, mas eu já estou em contato com vocês no DM. Tá, não sei se tá comigo ou com a Kelly, mas me chama lá, Lu, tá? Procrastinação. Tentem me exemplificar como é que é essa procrastinação na vida de vocês, que daí eu posso ser um pouco mais assertiva, tá? O que acontece? Eu vou explicar de maneira geral e aí depois a gente pega um exemplo específico. Nós temos em torno de 70 mil pensamentos por dia, certo? Desses 70 mil pensamentos por dia, eles vão dar uma descarga química no nosso corpo, que se forem pensamentos bons, tá? Começa um dia a caminhar e depois outro dia eu não vou, tá? Aqui é questão da repetição. Eu quero fazer várias coisas e afinal não faço nada, não termino. Bom, esse exemplo também posso pegar, tá? Vão colocando aqui que eu vou pegar um exemplo para explicar o que eu tô explicando agora. Cada descarga química desses 70 mil pensamentos vai trazer sensação de bem-estar ou de mal-estar no nosso corpo. E vai gerar um sentimento. Então, por exemplo, alguém colocou aqui que começa e depois não continua. É o quê? Falta de repetição. Só que daí tu pensa, poxa, um dia eu fui caminhar, no outro dia eu não fui. Então, tu começa a se sentir incapaz. E isso vai causar o quê? Esse pensamento vai causar frustração em ti mesma. Aí tu causa frustração. Tu começa a vibrar lá pela tabela vibracional em culpa ou vergonha. Não sou boa o bastante. Isso é 20 e 30 de biofótons de luz. E aí tu começa a emanar para o universo exatamente nessa frequência. E aí, gente, tem uma lei universal, que é a lei universal da vibração, que a gente precisa aprender a usar urgentemente, que é o quê? O que eu estou emanando, eu vou receber na mesma frequência. Então, se você está emanando 20, 30, você vai receber pessoas e situações que te tratem e vai trazer para o plano físico exatamente nesse nível, tá? Então, aqui que a gente precisa aprender a usar isto. E como que você pode aprender técnicas para isso? Técnicas na prática para isso, tá? Fazendo a nossa jornada Mind Flow, tá? Tá aqui no link da Lei da Gratidão. Eu vou deixar lá no meu link dos stories, Lu Ativamente, tá? Para você se inscrever e aprender na prática como que você faz isso, que é interrompendo o pensamento repetitivo, colocando uma nova informação, usando a tabela vibracional para elevar essa frequência, tá? Já acordo cansado, não tenho energia para nada, passo o dia deitado. Dani, tem que mudar essa vida. E isso vai mudar aqui, tá? Tu é uma excelente aluna para a nossa jornada Mind Flow. Por quê? Porque por que tu passa o dia deitada? Não é só porque tu acorda sem energia. É porque tu continua colocando na tua mente que tu não tem energia, que tu tá cansada, que tu não consegue sair daquele mesmo nível, tá? Então, tu precisa colocar uma outra informação no teu cérebro para sair disso, certo? Bom, vários de vocês colocaram aqui algumas coisas, tá? Vou pegar um exemplo aqui que eu acho que, ó, procrastinação na organização da casa, gerenciar o tempo. Eu vou pegar o exemplo aqui da Denise, que trouxe aqui, ó. Quero fazer várias coisas e afinal não faço, não termino nada, tá? Porque acho que é uma das grandes coisas é isso, a gente começar e não terminar, certo? Gente, para tudo na nossa vida, nós precisamos de repetição. Vou pegar um exemplo que vai servir também para depois a gente pensar em treinamento, tá? Eu ensino treinamento mental. Aí vamos pensar, a pessoa que vai na academia uma vez, ela fez, eu sei que a gente faz isso, né? A gente faz uma série de exercícios, depois a gente já olha querendo ver que a nossa barriga ficou
melhor, o nosso bumbum ficou mais empinado, enfim, né? Só que não é assim que acontece. Como é que vai acontecer? Com repetição. Virar hábito. E assim, exatamente assim, é o treino mental. Por isso que lá na jornada Mindflow eu ensino técnicas que vão mudar a sua vida para sempre. Mas você precisa interromper para sempre esses pensamentos assim, tá? Então, a gente precisa da repetição. Só que aqui colocaram, eu começo e não termino. E aí aqui a gente precisa perceber o que está pegando, certo? Pode ser que tudo comece e não termine por causa das suas crenças, e aí elas precisam ser reprogramadas, tá? Ah, eu tenho uma crença que eu começo e não termino nunca. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Eu tive uma fase da minha vida, principalmente ali na adolescência, que eu não sabia o que eu queria fazer, como profissionalmente falando. Então, eu fazia curso de tudo que é coisa que você pode imaginar. Eu fiz curso desde corte e costura, design de interiores, nutrição. Bom, eu fiz muitos tipos de curso, tá? E o que que eu ouvia da minha família? Ah, a Luciana faz tudo e não faz curso de tudo e não se forma em nada. Apesar de que eu concluía os cursos, mas eu não aplicava, tá? Depois, quando eu fui mais adiante, né? Tanto que eu fui fazer faculdade mesmo, eu terminei a faculdade, eu já tinha 27 anos. Olha só, por quê? Porque eu fiquei naquela crença que a minha família dizia o quê? Que eu começava um monte de curso que não terminava. Ou melhor, que eu não aplicava, tá? Eu terminava os cursos. Eu tenho diploma de tudo que é curso que você pode imaginar, de qualquer área que você pode imaginar, eu tenho, tá? Porque eu não desistia. Eu e concluía, mas eu não aplicava. Aí eu fui terminar minha faculdade de letras lá com 27 anos. Aí depois eu consegui fazer pós-graduação em psicopedagogia, porque eu já dava aula, enfim, eu continuei na área da educação e hoje, né, já tem aí alguns 8 anos que eu larguei, tá? Depois de 18 anos de didática, de lecionando e tudo, eu parei de ensinar língua portuguesa e hoje eu ensino técnicas de controle mental. Por quê? Porque eu percebi que a minha missão é sim ensinar, é a didática, é colocar algo para o mundo, mas não mais língua portuguesa, porque não faz mais sentido para mim ensinar orações subordinadas, certo? Ainda mais para adolescentes que não querem aprender e que eu acho que não é necessário isto. Por quê? Por que eu vou dar orações subordinadas se a pessoa só vai usar aquilo para o vestibular? Não é para a vida prática. Então, eu mudei a minha carreira, tá? Hoje eu sou terapeuta, treinadora mental. Por quê? Porque eu continuo acreditando no ensino, na ensinagem, certo? Mas hoje de técnicas de controle mental. Em que você possa usar o seu cérebro, usar a sua essência, a sua espiritualidade, e aí ter uma, uma vida melhor, tá? Olha aqui, veio uma pergunta bem importante. Apesar de que eu não terminei ainda de explicar, tá? Mas eu vou já responder essa pergunta para não perder. Qual a origem dos traumas de quem faz curso e fica obeso mental e não aplica? Perfeita pergunta. Bora, viajantes. Obrigada, tá? Já me siga se você quiser mais conteúdo falando sobre treino mental, tá? Vamos lá. Obeso mental. Gostei dessa palavra, tá? E eu estava dando a explicação agora há pouco, trazendo a academia, o corpo, né? Mas por que a gente não faz isso com a mente? Por que a gente não faz isso com o nosso cérebro? Que é treinar justamente isso, né? E aí fica obeso mental. Olha que interessante, né? É bem a analogia que eu estava fazendo agora há pouco. Mas aí, a origem do trauma, a pessoa perguntou aqui, a Bora Viajantes perguntou para mim qual é a origem do trauma. E aí eu vou dizer que não precisa ter sido um trauma, tá? Eu estava dando o meu exemplo.
Eu fazia isto porque eu estava como adolescente, numa curiosidade, me descobrindo, certo? Eu não fiquei traumatizada para ser obesa mental ou isso. E hoje eu não me considero uma pessoa obesa mental, porque hoje, com as técnicas que eu pratico no meu cérebro, eu coloco exatamente o que é importante para eu aplicar, o que eu uso, e eu já descartei, tá? Aqui da minha região do meu hipocampo, o que eu não preciso desse conhecimento. Então, olha bem, não precisa ter sido trauma. Primeiro ponto, não precisa ter sido trauma. Segundo ponto, é baseado a partir das nossas crenças. E eu falei que a minha família, principalmente o meu tio, falava sobre isso, sobre os meus cursos. E aí eu não fiquei traumatizada. Por quê? Porque eu peguei aquela informação que o meu tio sempre falava e eu lembrava dele, tá? Especificamente, e eu reprogramei isso em mim, tá? Então, respondendo aqui a Bora Viajantes, a gente não precisa levar isto nem como trauma, mas a gente precisa reprogramar, tá? E mais, a gente precisa entender o que eu vou permitir dessas informações. Gente, olha só, nós hoje, só em abrir o Instagram, você está aqui hoje nessa live, gratidão por isto, mas você tem um amontoado de informações. E isso mantém a sua mente como ocupada, mas não produtiva. E aí você precisa treinar a sua mente para depois ver quais as informações que vão ficar e quais as que eu vou descartar. Eu, por exemplo, como a Bora Viajantes falou, eu poderia ser uma obesa mental. E eu não sou uma obesa mental. Por quê? Porque todos os cursos que eu continuo fazendo, e que não são poucos, tá? Eles vão, depois de cada curso, eu vejo o que eu vou aproveitar desse curso, o que faz sentido para mim, o que eu vou botar na prática e o que eu vou descartar. E aí eu vou limpar o meu hipocampo, porque eu não preciso mais daquela informação. Senão ela tá gerando ali mesmo essa obesidade mental, tá? Mas eu preciso escolher isto. E para eu escolher, eu tenho que sair da ocupação para a produtividade. É o que eu explicava antes. Então, como é que a gente faz isso? Interrompendo os pensamentos repetitivos, elevando a nossa frequência e escolhendo a informação no meu cérebro. Como que eu faço isso na prática, Lu? Tem lá a jornada Mindflow, o curso completo, tá esperando você para você aprender a fazer isso na prática. Eu preciso interromper o meu pensamento, colocar uma outra informação e a partir dali começar a sentir uma nova química e trazer isso para minha realidade, certo? Parece muito difícil, mas não é. Assim como quem já tem o hábito da alimentação, da alimentação saudável, quem já tem o hábito de praticar exercício físico, praticar técnicas de controle mental é super simples, tá? Não dói, não precisa ser obeso. E aí, pegando ainda esse obeso mental que a Bora trouxe aqui, o que eu posso dizer para você? Quando você está só ocupada e não produtiva, você pode ser chamada assim de obeso mental. E não é só pelo número de informações que você tem, é porque você não consegue organizar esta informação, tá? E aqui, mais uma vez, o treino mental te ajuda a organizar. Por quê? Porque você está pensando muita coisa ao mesmo tempo. E aí você está. Eu falo para as minhas mentoradas na mentoria individual, eu digo às vezes assim, ó, sai da rodinha do hamster, tá? A pessoa que está ocupada, ela está na rodinha do hamster. E ela não tem tempo para sentir, para estar no presente e principalmente para ser produtiva. Aí ela começa a procrastinar, ela começa a começar e não conclui, ela desiste, ela começa uma coisa e ela começa a ter medo e ela não vai, tá? Eu tive uma mentorada, rapidamente para contar para vocês. Eu tive uma mentorada que ela me procurou, ela estava
fazendo a tese de doutorado. E ela estava quase desistindo, tá? Nos 45 do segundo tempo, ela estava quase desistindo da tese. E aí eu fiz algumas perguntas de qualidade para ela, que ela viu a necessidade daquele doutorado. Ela sentiu o que esse doutorado ia trazer para a vida dela. E a partir dali, ela ficou tão com uma sensação tão maravilhosa quando ela concluísse aquele doutorado. E a gente ainda foi lá no eu futuro dela e eu perguntei para ela: quando tu terminar esse doutorado, onde é que tu vai comemorar isto? Né? E aí ela me disse: ah, eu vou. Tem até no meu Instagram depois, se vocês quiserem, procurem o vídeo, porque ela fez o vídeo. Depois ela disse assim: eu tenho uma champanhe super especial de anos aqui na minha casa, que eu vou com meu marido para o Jardim Botânico de Curitiba e a gente vai comemorar lá. Aí eu disse: beleza, então tá. Ela sentiu aquela química da comemoração. Então, o fazer a tese, o conversar com o orientador, tudo isso se transformou numa outra forma. E ela ficou extremamente produtiva. Ela saiu daquele bloqueio, pode-se dizer assim, que ela estava de que eu não consigo escrever, de que é muita coisa e tudo mais. Por quê? Justamente por causa que ela sentiu aquilo mesmo antes de acontecer. Isso é um treino mental, gente. E assim a gente tem que fazer para tudo. Eu tenho no meu Instagram, quase um ano atrás, eu acho, que ela foi, ela filmou, até me marcou e agradeceu. Por quê? Porque ela destravou para entregar a tese, e ela foi super bem depois, né? E tal, e é uma excelente farmacêutica. Então, justamente porque por causa disso, porque ela sentiu, ela colocou uma outra informação, e isso é treino mental, tá? A Bora colocou aqui um comentário, deixa eu ver aqui, ó. Eu sou assim, quero conhecer tudo e estudar tudo. Meu terapeuta falou que precisa entender essa busca, como se eu quisesse provar para alguém que sou boa o suficiente. Sempre existe uma origem comportamental. Sim. E aqui no teu caso, tá, Bora? Não conheço, não sou tua terapeuta, nada. Mas provavelmente o que que acontece? Tu deve ter sido bastante exigida quando tu era pequena, tá? Tu tinha que, às vezes, essa minha mentorada que eu tô falando, a gente trabalhou semana passada exatamente isso, tá? Porque ela disse assim, ó, eu não era, eu me exigia, mas o meu pai também me exigia, tá? E a mãe não. A mãe protegia. Só que a mãe tinha uma certa culpa por ver a exigência do pai, tá? Isso a gente acessou depois. Mas o que acabava acontecendo, o que pode ter acontecido aqui no teu caso, tu deve ter sido uma criança que tu era exigida, que tu não faz mais que a tua obrigação, que tu tem que ser a melhor. E às vezes essa exigência não vem do pai ou da mãe, vem da gente mesma, tá? Então, tu acaba sendo uma buscadora. Eu falo muito isso. Gente, e aí eu não vou entrar no mérito da buscadora, tá? Até podemos fazer uma live sobre isso, porque senão a gente vai fugir muito do assunto, tá? Mas a buscadora é aquela pessoa que nunca tá. Busca e nunca tá satisfeita. Nunca se sente preenchida. Ah, eu tenho mentoradas que são terapeutas, por exemplo. Elas acham que elas só vão. É mais um curso de Theta Healing, de radiestesia, de mesa radiônica, disso, blá, blá, blá. Não, tá? Agora, tem uma distinção, e por isso que o cérebro tem que estar atento para a diferença. Uma coisa é tu ser curiosa, tu querer aprender mais, tá? Outra coisa é tu achar que tu tem que buscar porque tu não tá preenchida, porque tu não tá satisfeita, porque tu não é boa o bastante, certo? Então, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque daria aqui uma live inteira sobre isto, tá? Mas a questão é o quê? Onde que está a minha busca? E isso pode ser busca por conhecimento, pode ser busca por várias coisas. Tem um vazio que a gente acha que não está preenchido. E é aqui que a gente tem que ter esse cuidado, tá? Todo mundo que está numa busca que não se sente satisfeito, por isso que eu estou dizendo,
eu continuo fazendo cursos. E aí, o que eu vou pegar disso? O que eu vou pôr em prática? E o que eu vou eliminar do meu hipocampo? Porque eu não vou estar. Gente, olha bem, a nossa mente é como se fosse um HD externo, tá? Tem 1, 2, 3 teras de capacidade de memória, tá? Só que o que eu vou armazenar ali? Olha quantos arquivos tem ali para deletar, tá? Esse monte de crença que a gente tem, que a Bora tá falando que é trauma, pode ser bloqueio, pode ser crença, pode ser uma experiência passada que eu tive e eu não me serve mais. Então eu preciso fazer o quê? A reprogramação também, tá? Lá na jornada Mindflow, eu falo sobre interromper esse pensamento, como é que é a técnica que você vai fazer, tá? Já se inscreve lá, não deixa para depois, faz isso, começa a botar em prática, que eu tenho certeza que a vida muda. Muda e não é a Lu que está dizendo, é mais de 2.800 pessoas que já passaram pelo método, que sabem que praticando vão ter um novo resultado, certo? Então, pensa comigo, quanto mais você treina a sua mente, menos ocupada e mais produtiva você fica. Isso eu garanto para você, tá? Hoje eu sou extremamente produtiva, mas eu já fui só ocupada. Só ocupada. Hoje eu consigo ser extremamente produtiva mesmo, certo? Eu consigo trabalhar, eu consigo ter tempo livre. As pessoas me dizem assim: como assim tu consegue ter tempo livre? Sim, eu tenho tempo livre, eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para não fazer nada, literalmente nada, tá? E eu não tô falando tempo para ver Netflix ou coisa assim, que também pode ser. Mas onde que eu estou usando o meu tempo livre? Eu estou usando o meu tempo livre para sentir, para estar presente. E aí eu consigo ser extremamente produtiva. Gente, se vocês soubessem quantos insights me vêm quando eu estou nesse tempo livre, é incrível. E por que que vem? Porque eu tô saí da rodinha do hamster, saí dessa coisa. Aí a mente fica pronta, limpa. E aí vem um monte de insights. Aí vem as soluções dos problemas. Ah, como é que eu vou resolver tal coisa? Vem quando a gente está com a mente livre. Agora, se a sua mente não está livre, você vai continuar com esse monte de problema, tá? Então, você precisa trabalhar o quê? Esse tempo. Pode ser com a meditação? Pode. Lá no Mindflow, eu, inclusive, botei vários bônus de meditações, tá? Pode ser com meditação, pode ser com essa consciência, com esse estar no presente. Tudo isso faz com que você tenha produtividade e não somente ocupação, tá? Então, é assim que a gente faz para cada vez mais trabalhar. Lu, e de maneira prática, interromper o pensamento, tá? Colocar uma nova informação que vai descarregar uma outra química no meu corpo, eu emano isso e recebo diferente. Como que tá? Passo a passo eu explico lá na Jornada Mindflow. Se inscreva lá, tá? Vou colocar o link na minha bio e no meu stories e tá aqui no link da bio da Lei da Gratidão, tá? E agora eu vou convidar vocês. Toda terça e quinta a gente se encontra aqui e a gente sempre faz uma breve meditação. Na verdade, são só alguns comandos que eu peço para a equipe multidimensional colocar, tá? Quem ainda não me segue, já começa a me seguir, que tem muito conteúdo lá gratuito também, tá bom? Então, quem puder fechar os olhos, se dedicar esses 2, 3 minutos aqui a essa meditação, também vai fazer isso com presença, tá? E lembrando, para de ser ocupada e vai ser produtiva quando você está presente naquela tarefa que você está fazendo, que você está desempenhando, ou que você não está fazendo nada. Mas vem o que você precisa.
certo? É aqui que está a grande diferença. E quando que você é produtivo? Vocês já devem ter feito algumas coisas que vocês ficaram em estado de flow, que a gente chama, que é o quê? Eu tô tão presente, eu tô tão entregue naquela tarefa que aquilo flui e a gente é extremamente produtivo. Lembrando, produtividade não tem a ver com tempo, tá? Ah, mas eu boto o Pomodoro ali porque eu faço tanto tempo e depois eu faço uma pausa. A pausa é importante? É. Mas tu entrar em estado de flow, estar em estado de presença, é mais importante ainda que te traz mais produtividade, certo? Então, bora fazer a meditação? Rapidamente, não é uma meditação, tá, gente? É uma reprogramação, porque eu peço para a equipe trazer os novos comandos aqui para nós, tá bom? Então, quem puder fechar os olhos, ótimo. Quem não puder, ouça. Eu vou subir essa live depois também para o meu canal do YouTube, tá? Se você quiser fazer depois, em outro momento que você estiver mais tranquila, pode fazer também, vai ficar gravada lá, tá? Então, convido você a fechar os olhos. Começa a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair. Traga agora a conexão para o seu coração. E eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é, todos os nossos mestres, anjos da guarda que estão aqui presentes, e retire de cada um de nós a sensação de confusão mental, a sensação de obesidade mental, a sensação de que eu não tenho controle sobre a minha mente. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo, deixa todo o ar entrar, sair pelo topo da sua cabeça, deixando com que toda essa densidade vá lá para o alto, para a luz de Deus. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de clareza mental, clareza nas nossas ideias, clareza nas nossas decisões, e que é possível, seguro e permitido, apesar de toda a memória que nós temos, termos essa clareza em todas as áreas da vida, em todos os níveis de crença, no nosso DNA, para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz violeta entrando agora pelo topo da sua cabeça, descendo por todos os seus chakras, células, vibrando. E essa luz violeta toma conta agora de todo o seu corpo, trazendo essa nova configuração. Respira e visualiza essa luz violeta dentro de você agora, vibrando em você. E ela se expande para o ambiente que você está, para a sua cidade. Essa luz violeta toma conta de todo o seu país e se expande para todo o planeta Terra, transmutando essa energia agora. Respira lento e profundo, conecta com seu coração. Quando quiser, vai voltando, abrindo os olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, já me sigam, tá? @luativamente. A gente se encontra toda a terça e quinta-feira aqui, 7h30 Brasil. Agora, 11h30 aqui de Portugal, mudou o horário, certo? Já me segue, entra lá também no meu grupo VIP. Eu falei sobre o portal 4 do 4, que eu vou começar a ativação amanhã já, dessa mesa radiônica, que é uma energia incrível, incrível, de muita mudança. Gratidão, leveza, na paz. Olha aí, gente, a gente não fez o que? 2 minutos. Então, tá vendo como a gente tem esse poder? É só fazer isso, tá? Gratidão, gratidão, gratidão a todas vocês. Acompanhem aqui, tá? Se inscreve lá na jornada Mind Flow para aprender na prática a fazer isso, tá, gente? Leveza, obrigada. Amei, obrigada. Eu que amei estar aqui com vocês. Hoje meu dia será mais produtivo. Com certeza, gente, a gente colocar uma nova informação no cérebro. É assim, é a gente que comanda ele, não é ele que nos comanda.
tá? Aprendam lá a técnica na jornada Mindflow. Eu vou deixar no meu stories o link e aqui no link da Lei da Gratidão também tem. Serei produtivo. Exato, começa a colocar uma outra informação no cérebro, certo? Ao mesmo tempo que a procrastinação, que eu não consigo terminar, que tudo isso fica tá trazendo para você, bota uma outra informação. É a gente que manda aqui, ó, não é ele que nos governa. Apesar de que muitas pessoas ainda são governadas por essa mente barulhenta, tá? Já entrei no grupo Gratidão. Lá eu falo sempre em primeira mão, todo mundo sabe. Eu termino tudo que começa, ó, aí, ó, exatamente, já coloca uma nova informação. É exatamente assim que o nosso cérebro funciona. Ah, que nem alguém colocou, eu caminho no dia, no outro dia eu não vou caminhar. No outro dia eu acordo, eu tenho que dizer o quê? Hoje eu vou caminhar, eu vou continuar repetindo. Gente, ontem eu até botei no meu stories, eu fiz uma aula de cycling, parecia que minhas pernas iam acabar. Sério, terminou aquela aula, parecia que eu não tinha mais perna para caminhar, certo? E o que que eu fiz? Eu botei na minha cabeça, eu vou passar, porque eu estava há dias adiando fazer aquela aula, porque eu sabia que eu ia cansar o meu joelho, eu também sei que as dificuldades que eu tenho, né? E o que que acabou acontecendo? Eu terminei a aula. Tudo bem que eu não fiz exatamente como deveria ser todos os exercícios, mas eu terminei aqueles 30 minutos, eu estava me sentindo super vitoriosa e vencedora. Por quê? Cansada, mas eu estava. E eu vou continuar fazendo, entende? Por quê? Porque eu preciso. Eu preciso, porque eu estou me colocando ali. Então eu vou me desafiar, porque a gente tem que estar desafiando a nossa mente o tempo todo, tá? Obrigada, que vai me seguir, eu sou a luz do dia. Vocês também são. Nós somos a luz do dia. É só a gente acessar essa centelha divina aqui no nosso coração, tá? Com certeza. Perguntaram ali o link do grupo da minha comunidade VIP. Vai lá no meu link da bio e tem que já entra direto, tá? E aqui no link da bio da Lei da Gratidão, já se inscreve na Jornada Mindflow. Eu vou botar nos meus stories agora também, certo? E eu espero vocês todos na quinta-feira, tá bom? Gratidão, gratidão. Também sejam derramadas muitas bênçãos de amor cada vez mais na vida de cada um de vocês, tá? Beijos e até mais.